O Manual para a Vida, Epiteto. Uma parte da sociedade anuncia o tempo todo que podemos conseguir tudo o que queremos. Já a outra parte consola e trabalha a estima daqueles que se frustraram tentando chegar lá. Os deuses ficam de lado e o eu toma o comando das situações. Mas a realidade é que existem situações nas quais temos o controle e em outras não. Nesse resumo, você aprenderá a identificar aquilo que depende e aquilo que não depende de você, para chegar aonde se espera e alcançar o que tanto deseja. O que está e o que não está sob o nosso controle? A sociedade e os livros de autoconhecimento nos colocam sempre em duas posições, a de perdedor ou de ganhador, mostrando que ambos os caminhos dependem totalmente de você. Mas será que essa é a realidade? Para entender melhor isso, precisamos deixar claro que todas as coisas se dividem da seguinte forma: as coisas que estão sob o nosso poder e as que não estão. As coisas que estão sob o nosso domínio são aquelas que resultam em nossas ações, que sem impedimentos chegam até nós, como, por exemplo, o pensamento, a vontade de adquirir ou evitar. Já as ações que não temos controle são aquelas que nos limitam e são totalmente dependentes de outros fatores, como, por exemplo, a natureza, a doença e o tempo. O ponto de partida para a tomada de qualquer decisão é pensar no que está ou o que não está sob o nosso domínio, identificando sempre qual é a natureza da situação. Muitas vezes o que assombra a vida do ser humano não são as situações, e sim a forma que ele as julga. Devemos nos desprender de qualquer julgamento sobre aquilo que não temos domínio. Quando nos colocamos como julgadores, nos tornamos orgulhosos. Não podemos ter orgulho daquilo que de fato não é nosso. As situações acontecem como devem acontecer. Aceitar esta verdade traz paz. Tentar mudar a natureza de uma situação só a deixará mais conflituosa, mas a maneira com que lidamos com ela faz a diferença no resultado final. É necessário ter controle sobre as tomadas de decisão. Concentre a sua energia nas respostas às situações. Pare, observe e analise. Saiba a hora certa de agir ou não agir. Analise as situações da vida como um bom hóspede, entendendo que nada é nosso verdadeiramente. Tudo é emprestado e no momento certo será devolvido. Não se pode perder algo que de fato não é nosso. Porém, se algo está sob o seu domínio, responsabilize-se e cuide bem, mas não se aproprie. O Senhor de si. Você tem o poder de exercitar a sua mente para viver em harmonia com a natureza, e para isso é necessário abrir mão dos próprios desejos. É uma tolice querer que os seus filhos, a sua esposa e os seus amigos vivam para sempre. Isso significa que você deseja aquilo que não está sob o seu controle, e que aquilo que não é seu passe a ser. O Senhor de si tem autoridade sobre aquilo que ele deseja ou não deseja, mas para isso é necessário estar com a mente livre e desprendida. Não deseje algo que não dependa de você. A vida é como uma peça teatral. Cada um tem o seu papel em uma história. Se o papel que lhe foi dado é o de um aleijado, exerça o seu papel da melhor forma possível, sabendo que o elenco, quem escolhe, não é você. O único caminho para a liberdade. Você pode ser invencível se você nunca entrar numa batalha em que a vitória não está sob o seu poder. Cuidado para que quando você vir um homem elevado à fama ou à alta reputação, você não seja dominado por ela. Se a realidade do bem está sob o seu controle, então não há espaço para inveja ou desconfiança. Há apenas um único caminho para a liberdade. Desprezar aquilo que não está sob o seu poder não permite que as impressões te dominem. Quando se quebram as taças de vinho. Está dentro do seu poder descobrir a vontade da natureza a partir dos assuntos sobre os quais não temos diferenças de opinião. Por exemplo, quando o servo de um homem quebra a sua taça de vinho, estamos todos prontos para dizer imediatamente: tudo bem, isso acontece. Entenda que quando a sua própria taça de vinho é quebrada, você deve se comportar do mesmo modo que quando a do seu vizinho é quebrada. Aplique o mesmo princípio para assuntos superiores. Quando o filho ou a esposa de uma outra pessoa está morrendo, todos falam: esse é o destino de todos. Mas quando um dos nossos morre, imediatamente gritamos: ah, sou miserável. Olhe a vida de um modo mais leve. O que você pensa sobre o outro também serve a você.
da conquista dos prazeres. Quando você imaginar algum prazer, cuidado para não ser arrastado também por outras imaginações. Espere um pouco, dê uma pausa à imaginação. Lembre-se de duas coisas. Quanto tempo você irá apreciar esse prazer? E por quanto tempo depois você irá se arrepender e se culpar por ter feito aquilo? Coloque as situações na balança considerando um outro prazer e a autossatisfação que você receberia ao saber se controlar. E se vier a ocasião de realizar aquele prazer, tome providências para que você não seja dominado por sua sedutora doçura e atração. Coloque no outro prato da balança o pensamento de o quanto melhor é a consciência de tê-lo conquistado. O papel de cada um. Se você tenta atuar num papel que está além das suas capacidades, não somente arruína a si mesmo, mas também se esquece daquele papel que você poderia ter desempenhado com sucesso. Lembre-se sempre de quem você é. Acusadores. Quando alguém te critica ou te faz mal, lembre-se que essa pessoa faz isso porque pensa que é apropriado para você. Não é saudável seguir a opinião alheia sem saber o sentimento que o moveu ao dar aquela opinião. Sendo assim, como saber se aquele julgamento é realmente verdadeiro? Portanto, não se permita sofrer por incertezas. Se você quer ajudar alguém que te fez mal a ser uma pessoa melhor, desconsidere a situação de acusação e mágoa. Tente olhar a situação de um outro ângulo, lembrando que aquela pessoa que te feriu precisa de ajuda. Olhe com afeto fraternal, assim você conseguirá ajudá-la a se levantar. Riqueza e eloquência. Não é lógico pensar da seguinte maneira: eu sou mais rico do que você, portanto eu sou superior a você. Eu sou mais eloquente do que você, portanto sou superior a você. É mais lógico pensar: eu sou mais rico do que você, portanto a minha propriedade é superior à sua. Eu sou mais eloquente do que você, portanto a minha oratória é superior à sua. Você é algo mais do que a sua propriedade ou oratória. Você não é aquilo que possui, e sim o que carrega em seu interior. Impressões. Se um homem toma banho rapidamente, não diga que ele se lava mal, mas que ele toma banho rapidamente. Se um homem bebe muito vinho, não diga que ele não sabe beber, mas que ele bebe demais. Se você não souber o porquê ele age assim, não saberá o julgamento apropriado. Se você fizer isso, você irá apenas aceitar as suas impressões e nada mais. Livre-se de falsas opiniões. Não fale demais acerca dos seus princípios em meio à multidão, mas atue dentro dos seus princípios. Por exemplo, num banquete, não diga como a pessoa deve comer, mas coma como compreende que deve ser. Se uma discussão surge na multidão sobre algum princípio, mantenha o seu silêncio pela maior parte do tempo, porque você sempre corre o risco de expressar algum pensamento que ainda não está inteiramente digerido. Os carneiros não trazem grama aos seus pastores para mostrar o quanto eles comeram, mas eles digerem o seu pasto e então o apresentam na forma de lã e leite. Faça a mesma coisa. Ao invés de anunciar os seus princípios à multidão, mostre-lhes os resultados dos princípios que você digeriu. Seja uma boa pessoa com as suas atitudes, mas não perca tempo provando isso em palavras. Seja quais forem os princípios que você decidiu seguir em sua vida, considere-os como leis que, caso quebradas, o condenariam à vergonha. Mas não preste atenção naquilo que qualquer um fala de você, porque isso está fora do seu próprio controle. Se responsabilize somente por aquilo que você mesmo domine. Foque em você, domine as suas reações e cresça. Insta Insights. Para crescer é preciso focar nas reações das situações que chegarem a você. Não alimente o que falam de você. Isso te dará mais tempo e energia para focar na busca de seus resultados. Exerça o seu papel com competência e não coloque desculpas nas ferramentas que você não possui. Neste livro, você aprendeu que temos propriedade apenas dos nossos sentimentos, ações e reações, mostrando que isso já é o suficiente para viver de forma mais leve e descomplicada. Quando você entende o seu papel na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor, lidar com as situações adversas se torna mais fácil. Devemos nos desprender das opiniões excessivas, entendendo que muitas vezes o menos é mais. Devemos lidar com os nossos próprios problemas, seguindo os conselhos que muitas vezes daríamos a outras pessoas. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de
10 leis para ser feliz. Augusto Cury.